Bom dia a todos. Eu sou o Fábio Leonel, sou fonoaudiólogo. Como eu já disse no primeiro vídeo de introdução ao meu canal, em estreia a esse canal no YouTube, eu disponibilizo agora para os meus alunos, ex-alunos e colegas de profissão, essa primeira aula, que é a aula intitulada A Importância dos Exames Audiológicos no Diagnóstico das Labirintopatias. Foi uma aula muito boa que eu ministrei no segundo simpósio de otorrinolaringologia do Hospital Mater Dei. Esse simpósio aconteceu esse ano. É uma aula curta e eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Então, por que estudar a audição para diagnosticar uma labirintopatia? Nós sabemos atualmente que o sistema do equilíbrio e o sistema auditivo eles são interligados anatomicamente. Então, por isso, 30% das pessoas que têm alteração auditiva apresentarão alterações no equilíbrio. Como um exemplo muito clássico, nós temos que um bebê que tem perda auditiva, que tem a surdez, ele tende a apresentar dificuldades nos primeiros 15 meses para adquirir o andar, não é? A sustentabilidade do tronco. Então, as patologias auditivas, elas causam problemas no equilíbrio, classicamente, de acordo com esse estudo desse autor. Um fato interessante que aqui foi observado é que aconteceu um estudo na instituição John Hopkins, nos Estados Unidos, na qual eles pegaram a Pesquisa Nacional de Saúde americana, que aconteceu entre 2000 e 2004, e fizeram algumas perguntas aos participantes relacionadas à audição, né? E essas perguntas foram relacionadas à audição dos pacientes, e esses pacientes tiveram a audição testada. O que eles concluíram? O estudo descobriu que as pessoas com perda auditiva eram 3 vezes mais propensas a ter um histórico de queda, né, do que aquelas que não tinham perda auditiva. E outro fato interessante é que a cada 10 decibéis adicionais de perda auditiva, isso significava 1,4 vezes mais chances do paciente ter quedas. O estudo conclui, então, que as pessoas com deficiência auditiva não têm boa consciência do seu ambiente global, o que as tornam mais propensas a tropeçar e a cair. O que nós vamos esperar, então, de exames audiológicos e labirintopatias? De uma forma geral, nós sabemos que os exames eles têm duas funções. Os exames audiológicos possuem duas funções. Ele demonstra a funcionalidade do órgão e dá uma topografia. No quesito funcionalidade do órgão, ele demonstra se a fisiologia está alterada. E no quesito topografia, demonstra se existe alguma lesão. Então, isso faz com que nós consigamos diferenciar o que é uma alteração auditiva periférica da central, consequentemente, o que é uma alteração coclear ou reto-coclear, labiríntica ou reto-labiríntica, de acordo com esse desenho. Só que o órgão auditivo ele é extremamente complexo, não é? em se estudar fisiologia e patologias. Então, nós temos inúmeros exames para dar o parecer desse órgão auditivo, né? Nós temos, então, o BERA ou PEAT, nós temos a audiometria, a eletrocardiografia e as emissões otoacústicas. Atualmente, nós temos um exame que vai dar uma estimulação auditiva e essa estimulação irá gerar uma despolarização da mácula sacular. E essa despolarização ela pode ser estudada, não é? E esse exame é chamado de VEMP, que basicamente vai avaliar então a mácula sacular e o nervo vestibular inferior com a via vestibuloespinhal medial, que nós veremos posteriormente na aula. Então, com relação à avaliação audiológica, nós temos exames básicos, eletrofisiológicos e vestibulares, né? A avaliação audiológica básica dá para a gente, então, a impedanciometria, a audiometria e emissões otoacústicas. A eletrofisiologia, nós utilizamos o PEAT ou a eletrocardiografia. E para exame vestibular, o exame vestibular que tem o princípio auditivo, no nosso caso aqui é o VEMP sacular. Todos farão o diagnóstico e estudam a evolução da doença. O que esperar da impedanciometria? A impedanciometria ela é muito importante para fazer o diagnóstico de alteração de orelha média, de patologias da orelha média. E se essas patologias acarretam uma labirintopatia. Ela também é muito importante na pesquisa do reflexo tapediano para ver a presença ou a ocorrência do recrutamento de MERTs na hidropsia linfática, por exemplo, e
para ver estudo das patologias do nervo facial, como os schwannomas ou neuronites faciais. Sempre que possível e necessário, né, na impedanciometria, nós devemos fazer a pesquisa do fenômeno de Túlio e do sinal de Henneberg e do teste Tom-Decay. Sempre que possível, por quê? Porque a maioria dos equipamentos atualmente são automáticos e muitos automáticos não oferecem essa possibilidade para a gente, né? Somente o aparelho manual, o mais antigo. Mas o fenômeno de Túlio e o sinal de Henneberg dará um parecer sobre fístula ou janela adquirida no labirinto e também de deiscência de canal semicircular superior. O teste Tom-Decay, ele dará um parecer para a gente de lesões retococleares. Um fato interessante é você, na possibilidade também, fazer uma audiometria uma impedanciometria de altas frequências, certo? Por quê? Porque o tom padrão da impedanciometria é de 226 Hz. Mas esse tom, dependendo do paciente, pode gerar uma falsa curva do tipo B. Se o seu aparelho oferecer outros tons mais altos, né, os mais comuns são 678, 800 ou 1000 Hz, você tem a possibilidade de afastar falsas curvas do tipo B, né, e dessa forma você pode fazer o estudo tonotópico da membrana timpânica. Com relação à audiometria, a audiometria ela oferece, então, a topografia inicial da audição, mostra se está normal ou se está alterado. E na alteração, se existe uma patologia de condução, que acarreta a labirintopatia, as mais clássicas seriam a otosclerose ou otite média, ou então se existe uma patologia do tipo neurosensorial, que é o que nós mais esperamos, não é? Por quê? Porque pela patologia neurosensorial nós vamos estudar principalmente a configuração. Aqui nós demos o exemplo da hidropsia linfática, que pode ter uma configuração típica, que é do tipo ascendente, certo? Neurosensorial. Ou então atípica, que pode ser descendente, leve ou acentuada. E o schwannoma vestibular, que tem uma configuração descendente, que pode ser descendente leve ou acentuado, dependendo da evolução do schwannoma, e tende a ser unilaterais. A não ser que você tenha a síndrome de von Recklinghausen, que é uma síndrome que gera tumorações em nervos periféricos bilateralmente. E aí você terá, então, um schwannoma bilateral do nervo vestíbulo coclear. Devemos ter cuidado também, por quê? Porque em alguns casos de hidropsia linfática, você tem o aumento, então, desse líquido coclear, e esse aumento causa uma fixação do estribo. E essa fixação gera, então, na audiometria uma perda de condução ou uma perda mista com um gap pequeno. Mas são casos excepcionais, mas que nós devemos ficar atentos, não é? Porque você pode ter uma perda condutiva ou mista sem uma alteração de orelha média necessariamente. Isso é por alteração coclear. A audiometria oferece também para a gente o grau, se a perda é unilateral ou bi, se ela é flutuante ou estável, ou se ela é progressiva ou súbita. Antigamente fazia-se o teste do glicerol, que era da seguinte forma: o paciente fazia uma audiometria, não é? Esse teste ele era realizado em pacientes com suspeita de hidropsia linfática. Então ele fazia uma audiometria e você adquiria os limiares audiométricos que geralmente estavam rebaixados na hidropsia. E aí o paciente fazia uso do glicerol, tomava, e algum tempo depois repetia a audiometria de tempos em tempos. E aí o médico conseguia ver que existia uma melhora dos limiares tonais, e isso simbolizaria um teste, então, de glicerol positivo, e o médico confirmava a hidropsia linfática por esse teste. A audiometria ela tem um teste complementar, que seria a audiometria de altas frequências, que eu acho que é muito importante, principalmente no estudo das labirintopatias, porque ela pode ser realizada, né, entre 9.000 e 20.000 Hz. Muito interessante para o estudo do zumbido. Às vezes o paciente tem o zumbido e na audiometria convencional não aparece alteração nenhuma, só apareceria em altas frequências. Mas só que para diagnóstico de labirintopatia ela é muito importante, a audiometria de altas frequências. Por quê? Você pode ter um paciente com discriminação vocal pobre, uma audiometria convencional normal, não é? E isso simboliza, então, uma lesão de base da cóclea. Alguns processos degenerativos, doenças autoimunes ou doenças genéticas possuem manifestação em altas frequências inicialmente. Emissões otoacústicas.
São potenciais mecânicos, então a emissão dará para a gente um parecer da mecânica coclear. Você pode estudar emissões otoacústicas nas labirintopatias, com repercussões cocleares ou sem repercussões cocleares. Aqui nós damos um exemplo de repercussão coclear e hidropsia endolinfática. E sem repercussão coclear, nós demos então 2 exemplos, os tivanomas vestibulares ou alguma neuropatia auditiva, certo? E elas são importantes para determinar o zumbido. O exemplo, então, do uso das emissões em patologias com repercussões cocleares. No caso da hidropsia endolinfática, a hidropsia ela possui 2 fases, a fase aguda da doença e a fase crônica. Na fase aguda, você tem apenas a compressão das células ciliadas externas, então espera-se uma emissão otoacústica normal. E na fase crônica da doença, você já tem a lesão das células, então você tem uma emissão otoacústica alterada. E esse autor aqui embaixo, ele fez o uso das emissões do glicerol e viu que a sensibilidade ao exame é muito boa. Existe um aumento da amplitude das emissões após o do glicerol, simbolizando então a melhora da audição, assim como acontecia também na audiometria. Em patologias sem repercussões cocleares, como por exemplo os tivanomas, nós esperamos sempre que as emissões otoacústicas transientes ou por distorção sejam normais. Mas existe um caso descrito por esse autor aqui, da alteração das emissões nas perdas neurosensoriais nos casos de problemas de vascularização por compressão de um tumor. Então esse tumor ele fez a compressão vascular, inibiu a vascularização coclear e dessa forma aconteceu uma emissão otoacústica ausente. Mas foi uma repercussão externa à cóclea que causou alteração coclear. Eletroalcografia oferece ao profissional médico o diagnóstico da hidropsia, não é? Então, uma alteração auditiva típica ou atípica da doença. Qual que é o valor indicado como normalidade para uma eletroalcografia? É dado pela relação SPAP. Essa relação deve ser menor do que 30% para excluir uma labirintopatia ou maior do que 35% para confirmar uma labirintopatia. A alteração na relação SPAP ela não é exclusivamente da doença de Meniere ou da hidropsia endolinfática. Ela pode ser presente também em fístulas perilinfáticas ou em deiscência de canal semicircular superior, de acordo com esse autor aqui embaixo. Nós devemos levar em consideração que a eletroalcografia ela tem uma sensibilidade alterada de acordo com o limiar auditivo do paciente. Então, há limiares tritonais de 500.000 e 2.000 até 50 dBNA, vale a relação SPAP normal até 35%. Passou de 50 dBNA nessa média tritonal, vale a relação SPAP até 46%. Sobre o PEAT. O PEAT tem 2 finalidades na audiologia, a finalidade topográfica e a finalidade de pesquisa de limiar eletrofisiológico. No caso da finalidade topográfica, você vai ver então, ela serve para diagnóstico e você vai ver se existe alguma lesão retrococlear, tivanomas, esclerose múltipla, neuropatias. Na finalidade de pesquisa do limiar auditivo, é muito importante o estudo do recrutamento, que é presente em hidropsia endolinfática. Esse recrutamento acontece como? Aqui, como vocês podem ver, eu dei 2 exemplos. O exemplo da esquerda, na qual você tem uma pesquisa do limiar eletrofisiológico, e o exemplo da direita. De acordo com Linda Hood, a intensidade de estimulação necessária para que você tenha as ondas do PEAT gira em torno de 70 a 90 dBNA. Abaixo de 70 dBNA, não espera-se ondas 1, 3 mais, somente a 5 para o quesito limiar eletrofisiológico. Se por acaso aparecer as ondas 1 e 3 abaixo, numa intensidade abaixo de 70 dBNA, isso simboliza um recrutamento, ou seja, aparecimento de resposta e a intensidade não deveria de aparecer. Esse exemplo da esquerda fala isso. Aqui você pode ver as ondas 1, 3 e 5 a 80 dB. Em 60 apareceu a onda 1 e 3 também além das 5. Em 40 apareceu a onda 3 além das 5. E somente em 20 que apareceu a onda 5 do limiar eletrofisiológico. Então, o aparecimento das ondas 1 e 3 em 60 e em 40 simboliza um recrutamento presente na hidropsia endolinfática. Outro tipo também de recrutamento é esse daqui, do exemplo da direita, que é quando você tem
o vermelho, que simboliza o lado direito do paciente normal, com uma latência normal de ondas 1, 3 e 5. E o lado esquerdo do paciente aqui em azul possui uma onda mais precoce em relação ao normal. Ondas mais precoces em relação ao normal ou ao seu padrão de estimulação simbolizam um recrutamento eletrofisiológico, também presente em hidropsias endolinfáticas. VEMP. A experiência que eu tenho com o VEMP é uma experiência do VEMP sacular. É o potencial evocado miogênico vestibular. Existem dois tipos, o sacular e o utricular. O sacular, ele necessita de uma estimulação auditiva, por isso que ele é feito, então, em aparelhos convencionais de potencial evocado, desde que você regule o seu equipamento. É muito simples de regular um equipamento quando ele não vem com um protocolo, né? Isso eu vou mostrar uma videoaula no futuro demonstrando a regulagem no equipamento para se fazer um VEMP, tá? No futuro. Aí vocês podem aguardar. O VEMP utricular é de estimulação visual. Nós temos algumas dúvidas com relação a parâmetros de resposta no VEMP utricular. Então, hoje eu falarei para vocês com relação ao VEMP sacular. Mas os dois simbolizam, então, uma despolarização da mácula utricular ou sacular. São ondas miográficas bifásicas pós-estimulação auditiva. O exame não é topográfico, ele não sofre influência de pesos auditivas neurosensoriais, não é? Porque a estimulação é auditiva, mas que vai atingir a mácula sacular, e essa mácula sacular irá gerar um potencial bifásico de onda pela estimulação auditiva, que será captado posteriormente. Avalie, então, a via vestibuloespinhal medial. Então, aqui vocês têm uma animação do VEMP, na qual vocês dão uma estimulação auditiva. Essa estimulação auditiva atinge o sacro, que despolariza. Ao despolarizar, essa despolarização viaja no vestibular inferior, atinge núcleos vestibulares lateral e medial do mesmo lado da estimulação, atinge, então, o trato vestibuloespinhal medial e você capta em musculatura. Nós temos a preferência em captar em musculatura do pescoço, porque é mais fácil. E a preferência é o músculo esternocleidomastoide. Então, você capta por terminações nervosas do 11º par craniano. Qual que é a utilidade desse VEMP, então, nas labirintopatias? Ele é muito utilizado na pesquisa do fenômeno de Túlio, certo? Quando você tem a presença do potencial em intensidades maiores do que 60 dBNA. Então, o fenômeno de Túlio para fazer pesquisa de fisiosfera linfáticas ou de deiscência do canal semicircular superior. Então, é um exame extremamente importante para o estudo da deiscência do canal semicircular superior. Tá? Aqui em BH, a maioria dos médicos já estão com consciência disso e que pedem muito esse exame para o estudo dos tipos de deiscência. Mas você pode também usar em outras labirinopatias periféricas, como VPPB. Geralmente em VPPB você tem redução da amplitude ou ausência do potencial do lado que tem VPPB. Neuronite vestibular. Geralmente prolongamento de latências ou ausência do potencial. Hidropsia endolinfática sempre presença do potencial, porém com latências mais precoces do que o padrão que você tem aí, das ondas P13 e N23. P13, 13 milissegundos, N23, 23 milissegundos, que é o padrão. Em labirintopatias centrais, esclerose múltipla, por exemplo, você pode ter tudo: aumento ou redução das amplitudes, prolongamento das latências ou ausência do potencial. Nesse quadro aqui, então, eu demonstro os exames auditivos que eu apresentei aqui nessa aula, a estimulação que é sempre auditiva, o que avalia, a finalidade. Destaque aqui para o VEMP, porque o VEMP ele é uma estimulação auditiva não se tratando do VEMP sacular. Ele vai avaliar o sacro, nervo vestibular inferior e via vestibuloespinhal medial, com captação no músculo esternocleidomastoide através do 11º par craniano. Ele serve para diagnóstico diferencial das labirintopatias e você pode utilizar em qualquer labirintopatia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, deem um like aí para mim, certo? Façam comentários e posteriormente nós teremos mais aulas nesse canal. Obrigado a todos.